que o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com o braço forte. Em teu seio, ó liberdade. Desafia o nosso peito à própria morte. Brasil, um sonho intenso, um raio vívido. De amor e de esperança a terra desce. Que em teu formoso céu, risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Mas se ergues da justiça, clava forte. Verás que um filho teu não foge à luta. Nem teme quem te adora, a própria morte. Terra adorada, dos filhos deste solo. És mãe gentil, pátria amada. Brasil! Terra adorada, entre outras mil és tu, Brasil, a pátria amada. A esperança nos move, a fé nos une. Muito obrigado a todos vocês. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Boa noite, família PL. Em nome do nosso presidente nacional, Valdemar Costa Neto, e do nosso presidente estadual, José Tadeu Candelária, gostaria de mandar um abraço especial a todos os amigos e amigas que estão conosco nesta live desta noite. Uma live especial onde falaremos sobre os 100 primeiros dias de governo e teremos a participação dos especialistas Dr. Carlos Calado, advogado especialista em Direito Público e Gestão Governamental, e Ivan Trizzi Amorim, doutor e mestre em Administração e especialista em Gestão Pública Municipal. Teremos também a participação dos nossos especialistas prefeitos das nossas queridas cidades, o Kleber Silveira, prefeito de Cruzeiro, o Eduardo Boigues, prefeito de Itaquaquecetuba, reeleito no primeiro turno com 92% dos votos válidos. Rodrigo Achiuchi, prefeito de Suzano, no segundo mandato com mais de 90% de aprovação de seu governo. E também da nossa querida prefeita eleita de Paraibuna, professora Elô. Esta live de hoje foi elaborada através de pedidos dos nossos mandatários, com um assunto de extrema importância. É com você, Ivan. Boa noite, agradeço ao CIMEI, agradeço ao Partido Liberal, agradeço ao presidente Valdemar Costa Neto, agradeço ao Tadeu. Meu nome é Ivan Amorim, agradeço pela oportunidade de estar presente aqui nessa bancada de especialistas, juntamente ao Calado. E hoje, na nossa live, nós vamos falar sobre a agenda dos 100 dias. Então, chegamos ao 1º de janeiro. O que o prefeito, a prefeita eleitos devem fazer? Na live anterior, nós falamos sobre planejamento envolvendo a transição política. Transição política que compreende um período de outubro a 31 de dezembro. Então, a partir de agora, nós vamos tratar sobre o que fazer a partir do dia 1º de janeiro de 2025. Lembrando que a disputa eleitoral ficou no passado, os prefeitos e prefeitas agora têm uma agenda política administrativa para ser executada. E dentro desse período dos 100 dias, que é também um período pré-determinado, que vai do dia 1º de janeiro a 10 de abril, é uma data simbólica, inclusive, porque os veículos de comunicação e os analistas eles costumam jogar luz a esse período, até para saber qual ritmo que a gestão vai ditar, quais são os caminhos que vão ser seguidos ao longo dos 4 anos.
E lembrando também que essa tradição ela advém dos Estados Unidos. Em 1932, o presidente Roosevelt foi eleito num contexto de crise econômica, de quebra da Bolsa de Nova York em 1929, e ele tinha os desafios, então muitos desafios pela frente para reerguer a economia dos Estados Unidos. E aí naquele contexto ele criou o New Deal, e esse plano, então, ele foi importante, essencial para a recuperação da economia daquele país. E aí, a partir de então, a agenda dos 100 dias, ela virou uma tradição. E aí se espraiou para os demais países. Inclusive, hoje aqui, né, estamos tratando sobre esse assunto. Então, o Brasil também abraçou essa agenda dos 100 dias, que é importante, então, para determinar ou para dar um ritmo para uma gestão que está se iniciando. É interessante lembrar também que esse período é um período de lua de mel entre o prefeito, a prefeita, os vereadores, as vereadoras, a sociedade, porque o candidato eleitos, eles estão com uma popularidade alta. Então é um período interessante, de acordo com os estudos, com o que a literatura vem produzindo, para que se realize importantes mudanças na sociedade, né, no município que se está exercendo a gestão. De forma geral, aqui, então, para a gente trazer um caminho, inclusive um caminho mais didático para tratar sobre o assunto, nós podemos dividir a agenda dos 100 dias em 3 grandes momentos, né? O ciclo da agenda dos 100 dias em 3 grandes momentos. O primeiro momento é o momento de formação de equipe de governo. O segundo momento é o planejamento da agenda dos 100 dias propriamente dita. E o terceiro, a execução dessa agenda dos 100 dias. E, inclusive, para maiores informações, tudo que a gente vai discutir aqui, claro que os prefeitos e prefeitas eleitos, nós como técnicos aqui também vamos conversar sobre o assunto, mas nós temos também um resumo dessa discussão na cartilha que está disponível na descrição do vídeo da live de hoje. Então, como forma introdutória, é isso que eu tenho a dizer, e aí eu vou passar a palavra, então, para os prefeitos, para a prefeita, para que a gente também tenha essa interlocução e traga também as questões práticas de experiências, tanto dos prefeitos e prefeitas que foram reeleitos, como os que vão assumir pela primeira vez no ano que vem. Bom, primeiro eu queria cumprimentar a todos, agradecer a Deus, agradecer ao nosso presidente Valdemar da Costa Neto, nosso presidente nacional, agradecer ao Tadeu Candelária, ao CIMEI, agradecer ao Gustavo, ao Marcelo, toda a equipe técnica, e agradecer a você, prefeito, prefeita, eleito do nosso Partido Liberal, que está nos assistindo nesse momento. Eu quero apresentar os nossos amigos, parceiros que estão aqui conosco, prefeitos e prefeita eleita, e reeleitos também nessa eleição de 2024, começando aqui pelo Kleber, nosso prefeito eleito da cidade de Cruzeiro, a Elô, prefeita eleita da nossa cidade de Paraibuna, e o nosso grande amigo, campeão de votos do nosso país, grande parceiro, prefeito Eduardo Boigues de Itaquaquecetuba. E já passar a palavra aqui para o Kleber para as nossas considerações iniciais, não é isso, Kleber? Com certeza, prefeito Rodrigo, prazer enorme estar aqui com vocês. Quero cumprimentar e agradecer ao nosso presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, nosso presidente estadual, Tadeu, toda a equipe que está aqui conosco, a equipe técnica, o Ivan, o doutor Calado, também o prefeito Rodrigo, o prefeito Elô, o prefeito Edu, um prazer estar aqui com vocês. Acho que são um tema importante, né, prefeito? Porque trata dos 100 dias de mandato, então a gente trabalhar de uma forma planejada agora, durante esse período de transição, de outubro até o dia 31 de dezembro, para a gente obter sucesso nos 100 dias de governo. Prefeita Elô, eleita em Paraibuna. É isso aí, Xuxi. Quero agradecer aqui a todo o diretório da Estadual, todo o diretório da Nacional, em nome do deputado Valdemar da Costa Neto, toda a equipe técnica que está aqui no dia de hoje, proporcionando essa atividade que o PL tem todo esse know-how de nos preparar para as ações, sejam as ações políticas, sejam para exercermos os mandatos. E é uma satisfação estar aqui com o grande prefeito Axuxi, da cidade de Suzano,
Kleber, que inicia aí comigo na região, né, que nós moramos lá do Vale, e também o prefeito Edu aqui, o nosso campeão de voto. Vai ser uma satisfação conversar com todos vocês. Bom, gente, obrigado a todos também pela oportunidade. Ao nosso presidente Valdemar, também gratidão. A toda a diretoria nacional e estadual do PL. Agradecer os prefeitos aqui, o Kleber e o Rodrigo Achiuchi, a nossa professora Elu, agora prefeita também de Paraibuna. E essa oportunidade de falar para vocês não só dos 100 dias, mas esse período que antecede, né, pós-eleição até 31 de dezembro, é muito importante esse período de transição, para que você já tenha, depois de eleito, que você já tenha em sua mente já toda a composição do seu secretariado. É muito importante ter sua equipe técnica e política ali confluindo e já trabalhando dentro das pastas da Prefeitura Municipal que vocês vão assumir, que vocês já tenham essa equipe técnica preparando todo esse período de transição que vai dar o supedâneo, a sustentação para os próximos 100 dias, dar tudo certo na vida de vocês aí, na gestão de vocês na cidade também. É isso aí. E lembrando esses 100 dias, a gente gostaria muito de comentar com vocês, até a gente comentou em outras oportunidades, alguns pontos importantes, de forma muito rápida. Primeiro, acabou a eleição, os vereadores sendo de situação oposição, acabou a questão partidária, vamos todo mundo somar para a sua cidade, é super importante, você que está eleito, você que está eleita, chamar esses vereadores para uma reunião, todo mundo somar, passar o plano de voo do seu município para a gente poder estar junto com o único objetivo, fazer uma cidade melhor para os seus munícipes. Outra coisa que é muito importante que o nosso prefeito Eduardo disse, e agora, nesse período de 100 dias, a gente tem essa incumbência de poder dar o recado para a cidade. A primeira impressão é que fica, tem um ditado que fala isso, esses 100 dias é super importante para ditar o ritmo, fazer uma grande equipe, montar um grande secretariado e também a sua equipe técnica para poder fazer com que a sua cidade avance, para você poder dar a resposta necessária para os seus munícipes. Não é isso? Com certeza, prefeito. Eu acho que é importante essa parte do critério de seleção dos secretariados, né? Ter um perfil técnico, como você falou muito bem, mas também político. Se não tivesse a integração, né, Edu, não funciona. Eu falo isso como exemplo também. Né? Eu fui secretário ao lado do atual prefeito Thales Gabriel durante esses 8 anos. E eu tenho a formação de engenheiro civil. Né? Então, lá no início da gestão, eu vi que era extremamente necessário ter a parte política também. Ser técnico, mas ser político também. E ter uma certa experiência ali para você conduzir da melhor forma a sua pasta, né? A sua função ali dentro do governo. Então, eu atuei como secretário de obras, como secretário de governo e também como diretor da autarquia de água e esgoto do município, né? Como engenheiro. E aí ali a gente pôde fazer grandes obras e transformar a cidade. Então, agora é extremamente importante ter um secretariado técnico e político também para desenvolver bem a sua cidade. Bom, vamos lá, só rapidinho, professora, só para entrar no assunto que o Kleber tocou agora também, tem uma frase que todo mundo conhece, né, que nada substitui o talento. Sim. Ok, mas o talento individual é a capacidade natural que cada um tem para uma atividade específica. Mas quando você pensa em gestão pública, o talento tem que ser coletivo. E o talento coletivo nada mais é que você respeitar as limitações do seu grupo, saber conviver em equipe, saber trabalhar com essa equipe e também valorizar a qualidade de cada um. Então, quando a gente fala em equipe técnica e equipe política, é para isso. Para que o técnico tenha a sua tranquilidade de poder trabalhar, desenvolver os projetos e a parte política também de fazer esse relacionamento, como o Rodrigo falou, com a Câmara Municipal, com os contribuintes, com os cidadãos que precisam ali da prestação de serviço público, porque hoje a Câmara Municipal é muito importante o relacionamento e a harmonia desses dois poderes, executivo e legislativo. Quando nós ganhamos a eleição em Itaquaquecetuba em 2020, a primeira coisa que nós fizemos, e agora estamos refazendo novamente, independente de quem foi eleito na tua coligação, na tua chapa ali, no teu time, é chamar todo mundo para uma conversa, a eleição passou e o que precisa ser colocado em pauta é a necessidade do município. É a primeira coisa, esquecer as brigas, esquecerem aquelas confusões que tem normalmente dentro da campanha eleitoral, aquela coisa acirrada, né? Aquelas brigas, aquelas discussões. Parar para pensar que agora o que mais importante é a sua cidade, é o seu cidadão que precisa de todos vocês. Então a nossa orientação é que sente com todo mundo, que o prefeito eleito ali possa fazer um cafezinho, chama todos os eleitos e já mostrar que a cidade é mais importante do que a individualidade de cada um. Isso sim, prefeito. Eu fui vereadora há 3 mandatos, então eu tive essa experiência também de estar no legislativo,
não é? E eu sei essa condição da gente pensar no compromisso coletivo, né? E também nesse primeiro escalão que nós vamos selecionar. Também ser pessoas técnicas, políticas, mas comprometidas com a causa do município, né? Com a causa que nós pregamos no nosso plano de governo, aquilo que nós pregamos na nossa campanha, e que essas pessoas venham colaborar com esse contexto. E a Câmara Municipal sempre num diálogo articulado para que as coisas possam andar bem. É isso aí. Ivan, Calado, doutor Calado, é com vocês aí. Valeu, Rodrigo. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao presidente nacional do PL, o deputado Valdemar Costa Neto, agradecer ao presidente estadual, Tadeu Candelária, agradecer ao CIMEI, ao Gustavo, a toda a equipe técnica, dar aqui meu abraço também ao Kleber, ao Rodrigo, à professora Elô, ao Eduardo e ao Ivan, aqui, meu companheiro de bancada. E falando na questão da equipe técnica da formação, Rodrigo, eu penso que a gente tem que olhar com atenção nisso, não só para o secretariado, a gente tem que olhar para toda a estrutura da gestão pública. E daí é importante o prefeito e a sua equipe de transição, que está vindo da transição, buscar as leis, os organogramas de cada secretaria que ele está assumindo, para ele entender a função de cada um. E também acho muito importante essa equipe de transição, esse núcleo duro do governo, ele visitar cada uma das secretarias. Porque aqui nós temos 2 exemplos, que é o Kleber e a professora Elô, que foram eleitos esse ano, e são sucessão. Ou seja, foram apoiados pela máquina, então eles têm uma facilidade maior. Mas o Rodrigo em 2017 e o Eduardo em 2021 não eram sucessão. Então a gente sabe como é mais difícil quando a gente não é sucessão, que você tem que trocar praticamente 100% do time que está lá tocando sem parar. Você tem que trocar o pneu do carro sem parar o carro. Então é uma coisa muito mais difícil. Então é importante a gente ter essa análise dessas leis municipais. Hoje em dia também aqui, Ivan, a gente está tendo uma grande movimento do Ministério Público contra as estruturas administrativas, os cargos comissionados. Então é ADIM, é liminar em ADIM, é prazo de você regularizar o seu quadro de pessoal. E acontece muitas vezes do prefeito que está te deixar uma casca de banana para você. Ou seja, ele sabe que tem uma ADIM, ele sabe que tem uma decisão da ADIM e ele não faz a mudança para você não poder nomear os comissionados, nomear a sua estrutura quando você assumir em 1º de janeiro. Então é muito importante na montagem da equipe você descer um pouquinho abaixo da questão do secretário, ver o adjunto, o chefe de gabinete, os diretores, pensar nas pessoas que você vai aproveitar ali, pensar nas pessoas do quadro, que são servidores que estão ali na continuidade administrativa, que são importantes para você, que contribuíram com sua eleição, ou que não, ou que são umas pessoas técnicas que você tem interesse em manter, e não olhar somente para o secretariado, e sempre fazer o equilíbrio. Talvez as pessoas não vão ter aqui o que o Kleber falou, que ele teve o talento político e o talento técnico na mão para ser secretário. Talvez você vai ter uma pessoa que é só política ou uma pessoa que é só técnica. E daí você tem um secretário, o adjunto, o chefe de gabinete para você poder fazer esse jogo, esse encaixe de pessoas. Né, Ivano? Eu acho que é mais ou menos essa a questão na montagem de equipe e você olhar a legislação, olhar a estrutura da administração pública como um todo. Muito bem colocado essa questão da estrutura administrativa, da gente poder pensar para além do 1º escalão, pensar também o 2º escalão, pensar no chefe de gabinete, no secretário adjunto, nos diretores da administração indireta também, não pensar também só na administração direta. E aproveitando as falas dos prefeitos, da prefeita, de ter o enfoque no espírito público, de ter o espírito público, né, de unir aí também tanto a questão técnica quanto a questão política e sempre com o espírito público. Eu vou aproveitar para fazer uma pergunta aos prefeitos, à prefeita, com relação à composição do secretariado. Não há uma receita de bolo, há indicações, né, na literatura. Então, o que eu gostaria de saber, o que eu acho interessante a gente saber, até para os demais prefeitos e prefeitas saberem também, tanto a população dos municípios de vocês, o tamanho populacional, como com relação ao tamanho do secretariado. Bom, todo mundo, o que a gente tem que ter em mente o importante é ter menos compromisso possível diante da coligação feita. Porque quando você faz uma coligação para poder disputar uma campanha eleitoral, lógico, tem uns compromissos políticos e partidários que acabam existindo nessa composição. Se você conseguir ganhar a eleição com menos compromisso possível, é muito mais importante para você e vai te facilitar você fazer as indicações que você realmente precisa
das pessoas mais capacitadas e qualificadas. Mas caso você consiga, por exemplo, não consiga e precisa ter alguma indicação, receber alguma indicação partidária de um outro partido, de pessoas que às vezes você não sabe quem vai vir para compor o seu governo, é muito importante que você faça a escolha desses indicados, que você possa pedir também as indicações de 3, 4 nomes para que você possa avaliar quem vai trabalhar com você. Isso é igual um casamento, ainda que temporário não, mas o casamento é mais definitivo, mas é um casamento. E você tem que casar com pessoa que você conhece, que você realmente consiga tirar dele a sua lealdade, a sua parceria e o seu conhecimento para que entregue uma prestação de serviço melhor ali dentro da responsabilidade da pasta. Então é muito importante que você faça avaliação não só desse primeiro escalão, mas o secretariado que for compor também as respectivas pastas, é importante que, no período de transição, eles realmente entrem dentro da Prefeitura Municipal, que conheçam exatamente todos os cargos comissionados, para quais atividades eles são destinados e as suas especialidades, os diretores de departamento, os cargos efetivos e comissionados, para que você não saia também trocando a torta e direita, ou seja, aqui tem os 10 comissionados, eu vou trocar todo mundo porque eu preciso cumprir com a minha obrigação desses compromissos político-partidários ou das lideranças que me apoiaram. Calma. Tem muita gente importante ali, ainda que cargo de confiança indicado pela gestão passada, que a pasta, para ter segmento, talvez precise desse funcionário. Então, é importante você realizar com muito carinho, com muita tranquilidade, para que você não saia trocando todo mundo e depois tem que voltar atrás, perder esse tempo todo, porque depois a pasta não andou. Independente disso, né, essa troca de governo, seja ela dentro de uma continuidade ou não, é uma corrida de bastão. Né? A gente tem que estar em movimento e passando esse bastão. Não ter o compromisso de ter se prendido a cargos dentro de um processo eleitoral é muito importante. Mas importante também a renovação. Muitas pessoas esperam da gente alguma expectativa até de uma certa mudança. Já ouvi prefeito Axuxi dizendo que, por mais que nós trabalhemos bem, a cidade sempre tem algo a ser resolvido e que precisa de uma mudança, que precisa de ares novos, ser oxigenada. Então, eu acho que também esse processo dessa corrida de bastão, dessa troca que nós temos que fazer dentro do corpo técnico que possa existir, mas que ele não interrompa o processo, né? Porque é muita responsabilidade, principalmente dos processos educacionais, saúde, que não podem ser de forma alguma interrompidos e que a gente precisa de gente preparada lá e de preferência que também tenha compromisso conosco. Isso aí, Cleber. Com certeza, acho que é importante essa questão do secretariado, né? Que é o primeiro escalão ali. Hoje, o município que eu vou atuar tem em torno de 10 secretarias, né? E no meu caso eu vou passar por uma reestruturação, que foi o que eu coloquei no meu plano de governo, né? Eu vou criar mais a Secretaria da Pessoa com Deficiência, dividir a Secretaria de Esporte com Cultura, focar no esporte, focar na cultura. Ou seja, alguns dos municípios, dependendo do que você fez no plano de governo, você vai passar por essa reestruturação. Então é de suma importância, né? O doutor Calado sabe disso, né? A questão jurídica da reestruturação, se for realmente necessário fazer, né? Para incluir algumas atividades que não existem no seu município, no meu caso com a pessoa com deficiência, que é uma secretaria de suma importância, que é realmente necessário a criação dessa secretaria e ali colocar pessoas técnicas e ter essa integração do efetivo próprio da Prefeitura Municipal e também dos comissionados, da equipe de confiança que vai atuar ali junto à Prefeitura Municipal para o bem comum da cidade. É isso aí. Então você que foi eleita, teve um grande trabalho, um grande esforço, e você recebeu, lógico, de Deus, do município da sua cidade, com o apoio da sua família, da sua equipe, o maior desafio da sua vida. Independente da cidade é grande ou pequena, cidades de centenas e centenas de mil habitantes ou cidades pequenininhas, os problemas, na sua grande maioria, são os mesmos. Então, se você está com essa obra na sua casa, o maior desafio da sua vida, você tem que começar e começar certo, né? Porque senão lá na frente você não consegue consertar aquilo que começa errado, fica muito difícil. Então a gente tem... E lembrando sempre que o bom começo é com corte de gastos. Isso. Bom isso na mente. Por isso, né? Nesse período, Ivan, Calado e todos aqui que a gente falou de transição, que é você conhecer o que você está recebendo, algumas dicas importantes. Quando você fizer esse período de transição, você fazer toda essa visão da cidade que você está herdando, você deixar muito transparente para o seu munícipe,
você fazer as mudanças necessárias, como o Kleber disse, tem muita cidade que ela é recebida, a gente faz essas mudanças, principalmente no organograma, Calado, da cidade. São secretarias que se cortam, mas são muitas secretarias que se criam, outros departamentos, outros setores, enfim, é super importante a gente entender e começar certo, a gente poder fazer essas mudanças de forma assertiva para a gente poder ter um sucesso lá na frente. Como a gente está falando de 100 dias, isso é fundamental para a gente poder começar bem, porque 100 dias é o cartão de visita da sua campanha, do prefeito e da prefeita eleita, não é isso, Ivan? É exatamente isso. Dentro desse ciclo dos 100 dias, a gente abordou aqui de forma bem interessante, aliando teoria e prática, a questão da formação da equipe de governo. Aí um segundo momento, o segundo grande momento, se refere ao planejamento dessa agenda dos 100 dias. E aí o que se inclui, né? O que se espera que se inclua nessa agenda dos 100 dias? Foi bem falado também pelos prefeitos a questão do plano, foi bem lembrado, né, a questão do plano de governo. Então, dentro desse planejamento da agenda dos 100 dias, contar com esse plano de governo. Também não vejo objeções a poder contar com o plano de governo do candidato que não foi eleito à prefeitura, desde que ele tenha boas ideias, que sejam ideias que tenham aderência ao município e priorizar, né? Então, a agenda dos 100 dias também é priorizar. E priorizar é escolher. Então, não dá para fazer tudo, né, nos 100 dias, né? Não, o objetivo não é esse. Então, se tiver ações maiores, particionar essas ações para que dentro dos 100 dias sejam entregues serviços e obras para atender a população. Aí, com relação à elaboração dessa agenda dos 100 dias, o que o Calado também tem a adicionar? Então, Ivan, nesses primeiros 100 dias, eu acho muito importante, e aqui eu vou puxar um pouquinho a sardinha para o lado do jurídico, que é você olhar, dar uma analisada nos pareceres, nas auditorias antigas do Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas é um órgão de auditoria que ele vai todo ano na sua prefeitura, ele tem um sistema Aldesp que ele puxa esses dados de forma online praticamente, então eles têm relatórios hoje que te dão desde falta de AVCB em escolas municipais ou de impostos de saúde, até questões econômicas, financeiras, de restos a pagar, de dívida, de precatório. Então é muito importante nesses 100 dias, para você corrigir, que nem os prefeitos disseram lá embaixo, né? O que começa errado você não vai conseguir consertar. Então, muito importante nesses primeiros 100 dias você olhar esses relatórios do Tribunal de Contas, entender esses relatórios e ver as práticas, as políticas, os atos que você vai ter que adotar para consertar aqueles problemas que já estão diagnosticados. E daí a gente não precisa inventar a roda. Não é você fazer uma auditoria tua. Antigamente tinha aquela prática que todo prefeito que assumia contratava uma empresa para fazer uma auditoria na gestão do seu antecessor, que ficava olhando para trás ao invés de olhar para frente. O importante é você olhar para frente no seu governo. E olhar para frente falando o seguinte, eu já tenho essa auditoria pronta que é o Tribunal de Contas. Eu já posso pegar os 4 últimos relatórios do Tribunal de Contas e verificar o que está apontando. Eu posso pegar os relatórios trimestrais, mensais, que estão lá, os alertas do Tribunal de Contas. A gente consegue hoje, com uma defasagem de 30 dias, ter um olhar do Tribunal de Contas sobre o econômico financeiro das prefeituras. Então, dentro dessa fase de planejamento, uma vez montada a equipe técnica, eu vejo que é muito importante a gente olhar para esses relatórios do Tribunal de Contas, olhar aqueles pontos aquilo que está apontado, aquelas irregularidades, e a gente, com a nossa equipe técnica qualificada, conseguir entregar para as soluções, ou pelo menos um início de planejamento das soluções que têm que ser feitas. E, como o prefeito Rodrigo muito bem disse, a reestruturação administrativa ela é importante, porque ela tem que ter aderência. A sua estrutura administrativa tem que ter aderência ao seu plano de governo. Não adianta você querer assumir uma prefeitura com alguma reestruturação administrativa que não faça jus àquilo que você prometeu na campanha. Até porque se a estrutura administrativa tivesse boa, o prefeito anterior não tinha perdido a eleição para você, no caso que não é sucessão. Então, muitas coisas ali você tem que reanalisar. E um ponto que eu queria ouvir aqui
o prefeito Eduardo Boigues também, que eu acho que é interessante, é como fazer a comunicação nesses primeiros 100 dias de governo, porque eu também acho, nessa fase de planejamento e de montagem de equipe, você comunicar com a população, você mostrar para a população talvez as dificuldades que você está enfrentando. Então, gostaria de ouvir um pouco a experiência dele, o que ele entende sobre essa comunicação, essa conversa com a população, com os eleitores nesses primeiros 100 dias de governo. Essa questão da comunicação, que quanto mais você se aproxima do cidadão, mais você demonstra transparência do que está sendo feito, do que poderá ou não também ser realizado, é muito importante porque a população, essa comunicação trabalha uma linha de credibilidade. Então vamos falar o seguinte, vou te dar um exemplo, por exemplo. Quando nós assumimos a gestão, passou o período de transição, já também no período de transição, eu já comunicava durante a noite, bati o papo através de lives, eu gostava muito, sempre gostei muito de fazer minhas lives, prestar conta à população do que nós estamos fazendo, planejando, executando, por que as trocas disso, daquilo, por que a organização administrativa da Prefeitura Municipal, a substituição de secretários, às vezes diretor de departamento, ou função que não ia mais ser preservada, que a gente teria que tirar de circulação porque não estava tendo funcionabilidade. E durante as minhas lives eu explicava muito isso à população entender o problema inicial, que era a falta de recurso público, as dívidas que nós pegamos na Prefeitura Municipal eram astronômicas, a falta de certidão negativa de débito, a falta de certidão de regularidade previdenciária, a proibição de celebrar convênios com o governo do Estado, porque quando você recebe, por exemplo, uma emenda parlamentar, seja de um deputado estadual ou de um deputado federal, se você tiver proibido de celebrar convênio com o Estado de São Paulo, por exemplo, com o governo, você não recebe, inviabiliza a vinda desses recursos. Se você tiver com restrições no CALC, junto ao governo federal, por exemplo, você também inviabiliza de receber emendas parlamentares dos deputados federais, de participar de programas junto a ministérios aí, ou secretarias de Estado, enfim. Então você precisa realmente se organizar, comunicar à Prefeitura Municipal, porque eu também me recordo que no período de transição eu estive em Brasília já para procurar recursos para a nossa cidade. E ali naquele exato momento, aqui naquele período, nós conseguimos mais de 10 milhões em emendas que nós não pudemos receber no ano de 2021, quando da posse em diante, por causa da questão de CND, de CRP, dessa questão que a gente não tinha feito o quê? O trabalho de casa, não nós, mas a gestão passada. Então, é importante você comunicar isso à sua população, porque para que eles também tenham entendimento e não fique esperando uma coisa sem saber por que você não está realizando. Dentro dessa comunicação, né, traz essa experiência para a gente, acho que até para dizer aquilo que a gente não vai poder fazer, que talvez estivesse planejado num plano de governo, que a população tem uma expectativa da nova gestão. Exatamente. E de repente eu não vou poder cumprir, talvez no primeiro semestre ou no primeiro 100 dias, mas explicar isso de uma forma transparente. É isso. Exatamente. Que é o processo, importante, né? Isso aí. Eu queria aproveitar isso que o nosso amigo prefeito Eduardo disse, que é super importante, não só a questão da comunicação. Tem algumas coisas que o Calado até comentou ali, e até tem outros pontos, né, Calado, que a gente queria passar aos nossos prefeitos e prefeitas eleitas, porque, como a Elon bem falou, é uma corrida de bastão. Você pega o bastão, né, o Eduardo deu sorte que ele vai pegar dele mesmo, então a cidade já vem numa crescente muito bacana, Itacoaxetuba, também o Kleber pegou do Tales, Cruzeiro continua, Suzano também vai ser uma continuidade, eu estou saindo, o prefeito Pedro Isch vai estar continuando o nosso trabalho, mas tem algumas coisas que a gente precisa se atentar muito, porque a cidade não para, a cidade não pode parar. Então o lixo tem que continuar, chegou no início do ano letivo, o uniforme tem que estar lá, a merenda tem que estar ok, tudo aquilo que é essencial para a cidade continuar caminhando, ela é super importante você verificar agora se não tem nenhuma armadilha, se não tem nada parado, se não vai dar algum problema lá na frente, porque aí então a gestão é sua, é você que continua daquele momento para frente. E a comunicação é essencial. Tem alguns setores que são fundamentais para a sua gestão, você que me assiste, comunicação, administração, jurídico, enfim, o seu gabinete é a espinha dorsal da sua gestão. As demais, lógico, são super importantes, mas isso daí do lado interno é para você tratar como se fosse a sua casa, como se fosse a sua empresa, para poder dar certo. E a comunicação, como o Eduardo disse, ela é super importante para você ter essa transparência, você ter essa credibilidade junto à sua população. Se a população tem noção exata de como anda a sua cidade, que não é minha, não é dos prefeitos, a cidade é do povo, é daquelas pessoas que moram, aquelas famílias que estão no seu município, se eles têm noção exata de como anda a gestão da sua cidade,
tenho certeza que você vai ter sucesso, porque passa muito rápido. A sua reeleição, a sua continuidade, a sua passada de bastão para o seu time, ela começa desde o primeiro dia que você assumiu a prefeitura, porque 4 anos, gente, eu já estou há 8 lá. 4 anos, o Eduardo também foi reeleito agora, passa rápido, né? Não é isso, Kleber? Com certeza, prefeito Rodrigo. Acho que é muito importante a questão da comunicação, das redes sociais, para você estar falando com a população, mas o dia a dia, o corpo a corpo com a população é de extrema importância para você entender as demandas ali da sua população. Então, um projeto meu que a gente quer implantar agora no início do ano, da nossa gestão, é o Café com o Prefeito. Como é que nós vamos fazer, Rodrigo? Uma vez no mês, eu vou estar indo em cada bairro do município, fazendo esse governo itinerante, né? Para a gente estar conversando aos sábados de manhã ali com a população, para entender melhor as demandas da população, para a gente fazer esse contato corpo a corpo aí, para atender cada vez mais os anseios da população cruzeirense, e é uma dica que a gente dá para os prefeitos que estão ingressando aí na gestão a partir de 2025. É com você aí, Ivan. Você, o Calado. Prefeitos, prefeita, muito bem colocados e muito bem lembrado essa questão da participação social. Nós estamos num modelo de governança pública, então o poder público, ele por si só, ele não tem, inclusive ele nem tem condições de dar conta de todos os problemas que nós temos na sociedade. Então é importante contar sim com a sociedade civil, contar com a iniciativa privada, contar com o terceiro setor, para que a gente divida responsabilidades, né? Então a gente procure soluções também, as melhores soluções para que sejam implementadas no município e que todos os munícipes possam desfrutar isso. Não há uma definição, um número certo de ações prioritárias para esses 100 dias. Então, o que se recomenda é que cada secretaria traga aí de 3 a 5 ações prioritárias para que sejam executadas nesse período de 100 dias. E a gente finaliza agora essa parte da elaboração da agenda, né? E a gente avança, então, para a última grande etapa desse ciclo, que é a execução da agenda dos 100 dias, que nós iremos abordar com mais detalhes, trazendo esse jogo, esse bate-papo aqui entre teoria e prática no segundo bloco. Bom, nós estamos indo para um rápido intervalo e a gente já volta. Não sai daí, você que é do PL, você que está assistindo. Essa live super importante com todos os prefeitos, nossos especialistas. Fica aí, que a gente já volta rapidinho. Mulher sabe que para promover avanços no país é preciso ter coragem e determinação. Transformar vidas requer empatia, compromisso e dedicação. Nos últimos meses, percorremos o país para incentivar a participação feminina na política e formamos uma rede para transformar a realidade do nosso Brasil. Venha fazer parte dessa história. Junte-se a nós! Nós queremos o Bolsonaro candidato a presidente do Brasil pelo PL. Agora, se ele não for, quem decide quem vai ser o candidato a presidente é o Bolsonaro. Quem decide quem vai ser o candidato a vice-presidente é o Bolsonaro. Devemos isso a ele. É ele que tem os votos. O Bolsonaro e o povo brasileiro fizeram do PL o maior partido do Brasil. O Partido Liberal é um partido que nos orgulha e nós falamos isso de forma bastante espontânea, que queremos sim mudar o destino do Brasil. E a grande bandeira nossa no momento, né, é a liberdade. Deus, pátria, família e liberdade. Nós temos uma pátria inigualável e nós resgatamos as cores da nossa bandeira. Orgulho de ser brasileiro de verdade. É por isso que o povo brasileiro fez do PL o maior partido do Brasil.
Estamos de volta agora para o nosso segundo bloco da live desta noite. Então, a palavra é com você, Rodrigo Achiuchi. É isso aí, pessoal. Já estamos de volta. E como dizia o professor Raimundo, você viu, foi rápido. Foi vapt-vupt. E já vou passando lá para o nosso estúdio. Fala aí, pessoal. Fala aí, Ivan. Obrigado, prefeito. Então, dando continuidade ao ciclo da agenda dos 100 dias, nós vamos caminhando para a etapa final, que é a etapa de execução dessa agenda dos 100 dias. Eu vou passar a palavra ao advogado Calado, que tem as observações a serem feitas sobre a execução. Bom, obrigado, Ivan. A primeira coisa aqui que a gente precisa falar, quando começa a execução dos 100 dias, você já montou sua equipe, você já planejou o que você vai fazer nos 100 dias, então chegou na hora de começar a executar. E uma das coisas que a gente tem que tomar cuidado é que o prefeito, ele não pode deixar os serviços públicos essenciais paralisarem. Então, lixo, a saúde, a educação, não pode paralisar. Você já assume em janeiro, em fevereiro já tem o início das aulas, tem kit escolar para entregar, material escolar, uniforme, merenda, transporte. Só que muitas vezes, o que acontece? Muitas vezes, a antiga gestão, ela te deixa mais uma casca de banana. No primeiro bloco eu falei da casca de banana da ADIM, de cargo comissionado. Outro que ela deixa é contratos vencidos. E contratos vencidos para quê, Ivan? Para forçar você a fazer um emergencial. E daí você já começa o seu governo errando, já começa o seu governo com uma que a gente chama no juridiquês de emergência fabricada, porque essa emergência ela não existe de verdade. Ela foi uma falta de planejamento da administração pública, da antiga gestão para a sua nessa transição, mas foi uma falta de planejamento. O Tribunal de Contas, o Ministério Público, eles entendem como ilegal essa emergência fabricada. Então aqui o que eu gostaria de deixar muito claro para os nossos futuros prefeitos do PL é que não faça emergencial, evite ao máximo fazer contratações emergenciais. E ele pode devolver para mim a pergunta, mas poxa, Calado, como é que eu vou fazer? Eu não tenho um transporte escolar, está faltando medicamento, eu estou com problema de merenda, eu tenho que entregar kit escolar. Se a antiga gestão não deixou isso contratado, como eu vou fazer para entregar isso para a minha população para não ter esse problema de continuidade? E daí a nova lei de licitação trouxe uma boa ferramenta para a gente, que é a adesão à ata. Então, antigamente, que a gente chamava popularmente de carona, era ilegal eu pegar carona numa ata de outro município, de outro órgão público. Hoje, isso é legal. Hoje, você pode aderir a uma ata com algumas questões técnicas, é óbvio, com a abertura de um processo administrativo, mas você pode aderir à ata de um outro município, de um consórcio, do Estado, da União. Então, eu acho que é muito importante, antes de você optar pelo emergencial ou não, você procurar se tem alguma ata aberta para isso. E você pode falar, poxa, eu tenho uma ata lá no FNDE de kit escolar, mas o material é de baixa qualidade. Mas talvez seja um primeiro passo, você entrega um material que não seja a qualidade que você pretende no primeiro ano, mas você não tem uma responsabilidade sobre isso e a partir do segundo ano, com o teu planejamento, você consegue melhorar a licitação. Então essa adesão à ata, que a nova lei de licitações nos permite, é um bom caminho para fugir do emergencial, fugir dessa casca de banana para você já não começar cometendo uma ilegalidade no início do seu governo. E aqui também há outras questões que talvez nessa transição, a falta de experiência da equipe leve você a fazer algumas licitações no início. Essas licitações podem ser paradas pelo Tribunal de Contas no exame prévio de edital e te forçar a tentar te forçar a fazer um emergencial. Então penso que evitar esses emergenciais é uma questão muito importante no começo. E se teve que fazer o emergencial, que imediatamente abra um processo sindicante, abra um processo administrativo para apurar a responsabilidade, para o prefeito se preservar nisso. E eu lembro aqui, né, prefeito Rodrigo, que lá em 2017 eu tive algumas vezes com você em Suzano, que a gente estava não talvez com o problema de descontinuidade, mas tivemos um problema inicial de licitação lá, com várias licitações paradas no tribunal. Então conta um pouco a sua experiência lá no começo para nós, para que você que não teve nenhum processo até agora, não teve nenhum questionamento nesse ponto, como você conseguiu passar por esse momento um pouco turbulento do início da sua gestão? Calado, lá em 2017 o cenário era o seguinte, a gente estava pegando de um governo que não era de continuidade, era um governo que estava se encerrando na cidade, não fazia parte do nosso grupo e nós teríamos que, enfim, ver o que estava acontecendo e começar tudo de novo. Bem que você lembrou desse caso, Calado, nós tivemos, e uma dica também a todos os prefeitos e prefeitas que estão assumindo
essa missão tão importante de administrar a sua cidade, além de ter um jurídico muito bem informado, muito dedicado, e até eu brinco com o Calado, mas quem tiver com dúvida, dá uma ligadinha pro Calado, segue ele nas redes sociais, conversa com ele, que são dicas importantes. Nós pegamos todos esses problemas, pegamos também algumas licitações que estavam terminando na cidade, os contratos, tivemos que fazer tudo de novo, e lembrando que a sua corrida não é de 100 metros, a sua corrida é de vários quilômetros, é uma maratona, você tem 4 anos, mas tem que começar certo. Então é super importante também o setor, que a gente não comentou muito aqui, mas é importante a gente falar a questão da licitação. Tem que ser de extrema confiança, tem que ser dedicado. Nós fizemos alguns trabalhos, fizemos essa conversa, essa interlocução também com o Tribunal de Contas, porque no começo da gestão tivemos, como o Dr. Calado disse, alguns contratos, alguns processos paralisados, e isso atrapalhou um pouquinho no começo. Mas a gente conseguiu resolver, né, Calado? E conseguiu fazer com que a cidade não parasse. Principalmente a questão, como foi dito aqui, coleta de lixo, uniforme, material, merenda, manutenção, coisas que são essenciais para o dia a dia da cidade. Não é isso, Eduardo? Exatamente. Olha, dê uma olhada. A gente está pensando aqui, a gente está falando muito do plano de 100 dias, mas para o plano de 100 dias dar certo e a continuidade do seu mandato depois todinho, passa pelo período de transição. Por isso que é importante quando você nomear seu secretariado e durante a transição cada um for conhecer as coisas boas, as ruins dentro de cada pasta, trazer informações para vocês a respeito desses contratos. Quando nós entramos, nós tivemos uma grande dificuldade na parte de iluminação pública. Por quê? Quando nós assumimos em janeiro de 21, a Prefeitura Municipal não tinha mais contrato de iluminação pública nem para troca de lâmpadas desde 2019. Então eram 2 anos, a cidade já estava muito escura, e aí, quando nós entramos, nós já startamos o quê? A nossa licitação. Então é importante ficar de olho nisso. Por quê? Porque depois a licitação foi barrada pelo Tribunal de Contas, mais uma vez barrada, nós tivemos que fazer uma emergencial. E aí que volta ao problema que o Calado acabou de falar, mas que a lei nova de licitações acabou dando uma solução. Pelo menos é uma saída para todos vocês. Então, olhe, vê o que exatamente ainda não tem contrato, pelo menos nessa parte de serviço essencial, que não pode ser paralisado, como coleta de lixo, iluminação pública e etc. Então vê, se a sua prefeitura municipal não tiver contrato, ou ele estiver acabando, ou o prefeito que está saindo não renovou, e você vai ter um problema, já procura no seu consórcio dos municípios do qual você pertence, na sua região, já olha se tem alguma ata, para que você possa estar fazendo adesão. Se não for da sua região, procure em outros municípios, em outros consórcios, em outros estados, porque agora a lei da licitação nova, a lei de licitação nova, permite. Já é uma saída para você não fazer nenhum emergencial e ter mais tranquilidade. E só mais complementando, procurem os apontamentos feitos no sistema Aldesp do Tribunal de Contas, está lá. Como o Calado falou, a viga mestra, uma das vigas mestras de uma boa gestão é saber os problemas que vocês vão herdar. E nada como olhar para trás, que já vem tudo pronto no relatório, porque às vezes já tem apontamentos de não só de 1 ano, mas de 2, de 3, de 4 anos, às vezes, a respeito de cargos comissionados, que uma hora ou outra vai entrar uma ação declaratória de inconstitucionalidade e você, mais ou menos em 6 meses, ela já é definida. E aí, quando vem a ordem judicial, você não vai ter nem muito tempo para poder solucionar a questão dos cargos comissionados, vai cair nas suas costas. Isso. É muito importante ficar atento a tudo isso. É isso aí, pegue boas atas com bons preços para poder economizar de um lado, para poder aplicar naquilo que a população espera, não é isso, Cleber? Com certeza, prefeito. Acho que é por isso que é de suma importância. A partir de hoje, a gente tem pouco mais de 30 dias para a gente correr atrás de todas essas informações para fazer os 100 dias ser um sucesso da nossa gestão. Então, como falou muito bem o Edu, é de suma importância agora a gente entender todos os contratos dos serviços essenciais, para a gente concluir a atual gestão, concluir no dia 31 de dezembro e dia 1º de janeiro a gente já está voando e não deixar parar nada. Então, na nossa cidade a gente tem obras importantes também, que a gente tem que dar essa continuidade, como o Hospital Regional, que vai atender várias cidades ali da nossa região, estação de tratamento de esgoto, obras importantes do município, projetos estruturantes que vão transformar a realidade das cidades ao entorno ali. Então, esse período de transição é de extrema importância. Então, para você, prefeito e prefeita, a gente tem pouco mais de 30 dias para não deixar parar as nossas cidades. E aí, Elô?
Aí que a gente vem ainda com algumas particularidades e que fica aqui a minha consulta aos especialistas e aos prefeitos já experientes aqui, como particularidades como o município de Paraibuna, que a gente é estância turística, temos que nos preparar aí para um carnaval tradicional e ainda num período de chuvas, das intempéries ambientais que nós sabemos que ocorrem no estado inteiro e que podem aí causar alguns infortúnios que possam vir trazer ações emergenciais imediatas do gestor, e aí eu pego aí as dicas de vocês do que nós podemos e como que nós podemos agir diante dessas circunstâncias. Por isso que é muito importante o período de transição, gente. Eu foco muito nessa tecla, eu aperto muito ela, porque para você ter sucesso nos 100 dias e depois em toda a sua gestão, é importante essa transição. Nós falamos aqui agora há pouco, eu quero a opinião do Calado, também a respeito dos inventários, né, Calado? Dos decretos de contingenciamento, de olhar a parte orçamentária e financeira do seu município, para que você possa ter uma realidade ali na mão, não pensar muito na dotação orçamentária, que depois ela pode não ser realizada, e você ficar com restos a pagar no ano que vem. Então é muito importante você fazer todo esse levantamento, ter tudo inventariado, receber tudo que você vai receber a partir do momento que você vai assumir a prefeitura municipal, não só esse todo inventariado, mas com protocolo de recebimento. Então peça para os seus secretários, para o seu grupo de transição, entender como está todo o patrimônio da prefeitura municipal, os bens móveis, imóveis, os servíveis, inservíveis, para que você tenha realmente essa realidade e não se comprometa depois querendo olhar e responsabilizar alguém lá atrás, que depois vai passar para você e você não recebeu de acordo, a responsabilidade é toda sua. E Calado, aproveitando isso que o Eduardo perguntou para você, eu queria que você comentasse também aí, você e o Ivan, sobre uma questão muito importante, não só principalmente para os prefeitos que estão assumindo agora, que é a ordenação de despesa, entendeu, Calado? Pra você poder falar para a gente também. Rodrigo, não. Importante, já completando, inicialmente só para esclarecer o que a professora Elô falou, a questão dos emergenciais a gente tem que dividir em dois, professor. A primeira, que eu acho importante, é quando você tem uma situação emergencial mesmo. Então, caiu uma chuva em Paraibuna, que é uma intempérie de você não esperava, não é uma questão de falta de planejamento e você precisa adotar alguma medida para consertar aquilo, para arrumar algum barranco que está caindo ou para fazer alguma obra de drenagem. Aí você pode fazer o emergencial e a lei te permite isso. Isso é diferente, por exemplo, quando você tem aquela emergência fabricada, que é a falta de planejamento da gestão pública. Quando a licitação, que é o caso que o doutor Eduardo falou, que você não tem uma iluminação pública, você sabe que é um serviço continuado que sempre é necessário. Então, ali, penso eu que é uma questão diferente e a gente tem que tratar as questões diferentes como forma diferente para não dar problema. Então, nesses casos de intempérie, o emergencial ele pode ser feito sim. O que eu penso em tentar evitar o emergencial é na falta de planejamento. E daí, Rodrigo, pegando o gancho na sua pergunta, o que a gente pensa aqui, e qual seja o tamanho da prefeitura, é que sempre, no último caso, quem vai assinar as coisas e quem vai responder as coisas é o CPF do prefeito. E a gente aqui, trabalhando nessa parte jurídica de blindagem do CPF do prefeito e tentar evitar o máximo possível que o prefeito, depois do mandato dele, fique respondendo para aquele mandato, há uma medida simples, que é o decreto de delegação de poderes. Ou seja, o prefeito pega aquele poder que ele tem de ordenação de despesa previsto na lei orgânica do município e ele delega para os secretários, ao ponto que o secretário se torna responsável também pelas licitações, pelos contratos, pelas execuções contratuais. Porque o prefeito ele não consegue estar na ponta, saber se todo o contrato está sendo bem executado, se aquilo que está na medição realmente foi feito. A vida do prefeito ele é muito complexa, ela tem muitas atribuições. Então, você fazer esse decreto de delegação de despesas é uma questão que você preserva o seu CPF, preserva a sua idoneidade moral e terceiriza para quem vai estar lá na ponta, quer seja o secretário, quer seja o diretor, o adjunto, que vai estar acompanhando aquilo e ele ali vai poder conferir melhor e ser corresponsável, ser responsável por aquela despesa. Então, acho muito importante essa questão que o Rodrigo falou, dos prefeitos eleitos, os prefeitos de primeira viagem, pensarem nessa delegação de despesa. De outra banda, algumas vezes a gente ouve, Ivan, de nossos clientes falando o seguinte, mas poxa, eu não vou perder o controle da
administração pública se eu fizer isso? Porque daí cada secretário não vai virar uma prefeitura? É claro que não, porque no final das contas quem paga é o prefeito. Então ele vai poder iniciar um processo licitatório, ele assina um contrato, ele vai poder atestar uma medição, mas quem paga no final essa conta é o prefeito, ele tem o controle final desse pagamento. Então ele não perde o controle e ele solidariza, faz uma solidarização da despesa, dessa responsabilidade pela execução de despesa. Então esse decreto eu vejo que ele é muito importante, como outra coisa também, que é os restos a pagar. Para esses primeiros 100 dias de governo, que a gente está iniciando uma execução, uma nova gestão, é muito importante a gente tomar cuidado com os restos a pagar que nós herdamos da gestão anterior. Penso eu aqui que seria de bom grado um bom decreto suspendendo o pagamento desses restos a pagar para que ele seja investigado. Porque se o prefeito eleito paga uma despesa superfaturada, paga uma despesa decorrente de um contrato ilícito, ele se torna corresponsável por isso. Porque a responsabilidade pela lei de improbidade administrativa ela é solidária entre todos aqueles que participaram da cadeia da administração da despesa pública. Então, por exemplo, vem uma despesa de resto a pagar e eu não sei o que eu estou pagando, eu preciso ganhar um tempo, ganhar um fôlego, eu preciso que a minha equipe, as pessoas da minha confiança analisem se aquela despesa, o preço dela está de acordo com o do mercado, se a licitação foi uma licitação regular que trouxe para ela e mais do que isso, se aquele serviço foi realmente executado. Em algumas prefeituras a gente recebe restos a pagar de serviços que não foram executados. Então, limpeza de bueiro que nunca aconteceu, roçagem que não aconteceu, software que não funciona e está lá para você pagar o software que nunca funcionou e o licenciamento dele está ali para você pagar. Então, são algumas questões ali que eu penso que o restos a pagar, você ganhar esses primeiros 90 dias, ou primeiros 180 dias, ou aqui a gente está falando primeiros 100 dias de governo, para você reanalisá-los, é melhor do que você sair pagando esses restos a pagar sem saber o histórico que você está pagando. Então, acho que são duas medidas aqui, Ivan, e passando a palavra para você, que eu acho que são muito interessantes para a gente preservar o CPF do prefeito eleito, preservar a idoneidade do prefeito eleito. A primeira é a delegação de despesas, esse decreto de delegação de despesas, e a segunda é muito cuidado com o restos a pagar que você vai herdar para efetuar o pagamento, que você vai se tornar corresponsável por ele, né, Ivan? Exatamente, Calado. A gente decidiu, por uma questão metodológica, dividir a live em período de transição e agenda dos 100 dias. Mas como a gente tem visto aqui, os próprios prefeitos, a prefeita têm dito, elas se conversam, elas dialogam, né? Então, tem muitos pontos aqui que a gente observa nesse período de transição e vai continuar observando na agenda dos 100 dias, como esses pontos trazidos por você, Calado. Tudo isso também está no monitoramento da agenda dos 100 dias. Então, para que ela seja executada, para que eventuais riscos sejam diagnosticados, isso faz parte do momento, então, também pensando, né, numa questão aqui metodológica didática, no momento de monitoramento. E que também conversa com a questão da publicização, que a sociedade, que já foi dito aqui, inclusive pelos prefeitos, pela prefeita, que essas medidas elas sejam publicizadas, que a sociedade tome conhecimento do que está sendo realizado e também do que não está sendo realizado, devido também a essas dificuldades aqui apontadas pelo Calado. E é importante, por fim, apresentar esses resultados à sociedade. Então, possivelmente, pode ser que não seja realizado todas as metas traçadas aí na agenda dos 100 dias. Então, é interessante, como um balanço final também, tanto para a gestão quanto para a sociedade, que seja divulgado esse conhecimento, mesmo porque também tem mais 3 anos e 265 dias. Nós estamos fazendo um recorte aqui dos 100 dias, mas que ainda há 3 anos e 265 dias pela frente para que o plano de governo, para que o plano plurianual, né, o plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias e a lei orçamentária anual vão ser elaboradas nesse primeiro ano de gestão dos prefeitos e das prefeitas eleitos. Então, que tem mais aí 3 anos e 265 dias para que o plano de governo, as propostas de governo sejam implementadas. Passando, inclusive, agora a palavra aos prefeitos, à prefeita. Pessoal, acho que é importante a gente frisar também a questão que o Dr. Calado falou, quando você tem que fazer o contrato emergencial de uma obra de deslizamento, como a Elu falou, uma inundação, é de extrema importância a gente fazer essa obra civil com tabela referenciada de preços do governo, como SINAP, CPOS,
DR ou também Sabesp, para a gente não ter o superfaturamento das obras, que é um momento que a gente está ali estável, a gente quer resolver rápido a questão emergencial. E aí a gente acaba pegando 3 orçamentos, ali pode ter o preço superfaturado. Então, por isso que é de extrema importância, nesse período, a gente utilizar tabelas referenciadas de preço, para a gente não ter problemas com superfaturamentos, não é isso? Porque de repente as empresas fazem um conluio na parte comercial dos seus valores, a gente fica distrito aos e-mails disparados, aquela cotação que a gente também recebe, e aí a gente não está sabendo desse conluio, pode te trazer responsabilidade. Então é importante também trabalhar muito com cotação da parte de internet e todas as tabelas oficiais do governo do estado, do governo federal, CPOS, CDHU, enfim, tudo isso que nós utilizamos normalmente dentro das prefeituras municipais. E é super importante também, a gente, como o Kleber disse, o Eduardo disse, a gente poder ter esse network, principalmente com os prefeitos que fazem parte do seu consórcio, com as prefeituras. Então, essa troca de informação, essa carona aí que a gente fala, né, Calado? Essa carona nas tabelas, naquelas licitações, enfim. A gente poder também usar muito uma dica para os prefeitos e prefeitas, se envolver, mas se envolver bem, de coração, de parceria, junto com o consórcio que faz parte da sua região, não é isso, Alô? Concluindo, né, essa condição das dicas jurídicas e das dicas dentro das legislações pertinentes, o que nós já temos de experiência, trazendo aqui para que nós, que estamos iniciando agora, já comecemos com o pé direito e fazendo tudo certo. Como disse o prefeito Axuxi, é o espelho da continuidade da nossa corrida, da nossa maratona, esses 100 dias, e nós não podemos errar aí. E traz essa segurança à live executada hoje pelos parceiros, pelos especialistas, porque é grande dica para todos nós. Mas não precisa todo mundo ficar apreensivo não, né, Calato? Não, acabou Eduardo, a eleição, vocês estão tranquilos, é somente se planejar, é ter responsabilidade. Vai ganhar cabelo branco? Vai, barba também, vocês podem ficar tranquilos. Mas assim, é só questão de planejamento. Como o Calado falou, fico muito feliz aqui, eu quero até parabenizar um grande jurista que nós temos lá, né, Rodrigo? Na nossa região, na minha cidade de Itaquaquecetuba, são 4 anos, eu não tenho, graças a Deus, aí, é o trabalho do nosso corpo jurídico, ao Calado que é responsável por tudo isso junto com os nossos procuradores. A gente não tem nenhum processo, porque a gente ouve muito. Quando nós entramos, fizemos esse decreto de ordenador de despesa e dividir responsabilidade com o secretário, porque quando ele assina junto, ele tem que acompanhar a execução de cada contrato. Então aí quando o dele também está ali, entre aspas, na reta, a responsabilidade dele é dobrada, porque nunca vai deixar de ser só nossa ou só deles, é sempre solidária. Mas é importante ter essa responsabilização para que ele tenha respeito e austeridade ao dinheiro público. Isso é muito importante também. E a questão dos restos a pagar. Calma, respira, porque vai ter muito amigo seu que vai aparecer, amigo seu, porque todo mundo quer depois ser seu amigo. Amigos que querem favorecer amigos. E amigos que querem favorecer amigos não pensam na população, não pensam no coletivo. Pensa naquele individual. Não venha com notinha depois para você separar. Olha, viu? Meu fornecedor, meu amigo ali está precisando receber isso aqui. Calma, respira que ele não está sendo seu amigo. Organiza tudo de maneira coletiva, se planeja de maneira orçamentária e financeira para que você possa ter o condão de organizar esses restos a pagar, que também não dá para você dar o calote em todo mundo, mas você tem que fazer de maneira correta para você não ter problema futuro. Ivan, Calado, tem alguma consideração ainda nesse tema? Claro, o Rodrigo, agradecer aqui a palavra e pegar gancho no que a professora Elô disse, que para mim é muito importante. Ela falou, esses primeiros 100 dias a gente não pode esquecer do restante do governo. E também nisso eu acho que entra muito os restos a pagar, viu, professora Elô? Porque é o seguinte, a gente tem um orçamento e o orçamento é um cheque em branco, eu brinco. A gente tem lá um orçamento previsto de 100 milhões de reais. E daí não significa que o município vai arrecadar 100 milhões de reais. E você tem autorização de gastar 100 milhões de reais. Você vai empenhando e vai executando. O que acontece pelo seu antecessor? Muitas vezes, como ele está no último ano de gestão, a lei de responsabilidade fiscal impede ele deixar com dívida. Então ele deixa essa dívida oculta. Como ele deixa essa dívida oculta? Ele executa essa despesa, só que ele não liquida essa despesa. Só a gente lembrando aqui, a despesa pública ela tem 3 fases principais. Ele tem a fase da contratação, que é quando a gente faz a reserva orçamentária,
Ela tem a fase da execução, que é quando a gente faz o empenho, e a gente tem a fase da liquidação, que é quando a gente faz o pagamento. Até não ter a liquidação, a gente chama isso de restos a pagar não processados. E a hora que eu tenho um restos a pagar não processado, é uma despesa que ela não aparece como sendo devida, mas é. E daí você recebe aquele presentinho de grego, aquele, como chama aquele ovinho? Kinder Ovo. Você recebe aquele Kinder Ovo com a surpresinha dentro. Você recebe, você vai ver financeiramente nos balancetes, a prefeitura está equilibrada, mas tem já 10, 15, 20 milhões em nota que não foram atestadas, ou seja, essas despesas não foram liquidadas para você pagar. E aí entra um problema que, se você paga isso, você desequilibra o seu orçamento, porque você está trazendo um desequilíbrio do antigo gestor para a sua responsabilidade. Daí você pega num orçamento de 100 milhões de reais, com o exemplo que eu estou dando aqui, você pega 10% dele de que você teria para gastar no seu primeiro ano e você está gastando para pagar dívida do outro, que ele, para não desrespeitar o 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que fala da não assunção de despesa nos 2 últimos quadrimestres sem previsão orçamentária, ele pega e deixa esse presentinho para você. Então aqui a gente tem que tomar muito cuidado também aqui, esses gestores de primeira viagem, né, Ivan? Com a lei de diretriz orçamentária que você falou, com o plano plurianual e com o próprio orçamento em si, porque o orçamento em si é uma peça ficta, é uma peça fictícia, ele não é uma peça... aquilo que está escrito ali é uma previsão. Então eu sempre falo que o prefeito que quer ser prudente, ele começa o ano contingenciando o orçamento. Se eu tenho um orçamento de 100 milhões, eu já faço um decreto de contingenciamento, contingencio 30% dele. Ou seja, eu permito que os meus secretários empenhem 70% daquele orçamento. Então, dos 100 milhões, eu vou gastar 70 milhões. Conforme o ano vai andando e conforme as receitas vão se realizando, eu vejo que tem uma tendência de arrecadar mais ou menos de 100 milhões, eu vou liberando aquele contingenciamento que eu fiz no início. Mas esse decreto de execução orçamentária, ele é muito importante no começo também, para que você também não saia também gastando aquele dinheiro que você não tem na conta. É que nem quando a gente tinha, eu falo hoje pro meu filho de talão de cheque, ele nem sabe o que é, mas é quando você tinha um talão de cheque na sua bolsa. Você assinava o cheque, dava o cheque, você não sabia se você tinha aquele dinheiro na sua conta ou não. Então, um gestor responsável, ele tem que entender que o orçamento é o talão de cheque em branco. Ele pode ir gastando, mas não significa que ele vai ter o dinheiro para honrar aquilo. E não sabendo se ele tem o dinheiro para honrar aquilo ou não, um decreto de execução orçamentária contingenciando 25%, 30% do orçamento logo na entrada, logo no start, é muito importante para isso, para que você não seja surpreendido no final do ano. Até porque uma coisa que a gente não tratou aqui, estou me alongando, Ivan, me desculpa, mas eu acho que é importante o prefeito de início entender, é que na gestão pública a receita não é que nem o seu salário todo mês, ela não é igual todo mês. Então eu não recebo lá X mil reais todo mês de receita. Você vai receber mais nos 3 primeiros meses, que é onde vem o IPTU à vista, onde vem o teu IPTU à vista, o seu IPVA, a tua reparticipação do IPVA, e depois esse dinheiro você tem que fazer ele render até o final do ano, porque normalmente do meio para o final do ano é onde a sua receita cai. Ela vai subir de novo outubro, novembro e dezembro pelo ICMS, pelo um aquecimento normal da economia, mas você tem um trecho ali, Ivan, que é irregular isso. Então, nesse planejamento dos primeiros 100 dias também, é importante ele entender, porque muitas vezes, retornando, o prefeito vê aquele dinheiro em caixa e fala assim, poxa, eu vou pagar os restos a pagar, porque me deixou aqui essa conta maldita, mas tem o dinheiro aqui. Mas esse dinheiro não vai pingar todo mês igual. Então, por isso, mais uma vez, eu retornando aqui, cuidado com esse Kinder Ovo que é deixado, que esses restos a pagar, algumas vezes não liquidados, para você liquidar e para você pagar, que você pode achar que tem dinheiro e não tem, porque a administração pública não é um salário fixo de um servidor público, né, Ivan? Calado, muito bem lembrado. Você se lembrou muito bem, inclusive, dos dispositivos da Lei 4.320 de 64. O que diz lá um dos dispositivos dessa lei? A gente prevê receitas, então a gente não tem como determinar em que momento e quanto que vai entrar aos cofres públicos as receitas, e fixa as despesas. As despesas a gente tem autorização, né, do legislativo para poder realizá-las. Então, muito bem lembrado aqui, a Lei 4.320 de 64 é uma das normas das finanças públicas brasileira, e também adiantando já uma próxima conversa nossa com relação
relação ao PPA, a LDO e a LOA, que são instrumentos que os prefeitos que vão assumir, prefeitos e prefeitas que vão assumir em 1º de janeiro, precisarão também olhar para a gestão passada. Por quê? Porque os prefeitos e prefeitas eleitos, que vão assumir em 2025, precisarão executar esses instrumentos, tanto o PPA, LDO e LOA, da gestão passada. Para aí sim, quando assumirem, pensarem e elaborarem e executarem esses 3 instrumentos de planejamento e orçamento apenas em 2026. Então é mais 3 instrumentos, mais 3 documentos, mais 3 peças a serem observadas para que haja a execução em 2025 e pensar, elaborar e executar a da gestão que foi eleita apenas em 2026. É isso aí. Pessoal, nós estamos indo aqui para o final dessa live, então eu queria, inclusive, passar já de novo aí para você, Ivan, passar para o Calado para suas considerações finais, depois passar aqui para os prefeitos, para a prefeita, para a gente poder encerrar esse bate-papo gostoso aqui. Com você, Calado. Valeu, Rodrigo. Obrigado. Encerrando aqui, eu gostaria de falar aqui com os prefeitos e prefeitas eleitas pelo PL que estão acompanhando a presente live, que vocês estão tendo uma oportunidade singular, uma oportunidade que poucos partidos dão e que muito provavelmente o Rodrigo e o Eduardo não tiveram no início da gestão dele, dessa capacitação para vocês, tanto na transição, como foi a live anterior, como nos primeiros 100 dias. Então, acho importante vocês aproveitarem essa oportunidade que o Partido Liberal está dando para vocês, aproveitarem, pega essa live, assiste essa live, compartilha ela com seus secretários, com as pessoas que vão estar com você na gestão, para elas entenderem aqui todos os pontos que nós tocamos durante a gestão. Nós falamos de contratação emergencial, de montagem de equipe técnica, de montagem de secretariado, da questão dos cargos comissionados, dos emergenciais. Então, são temas sensíveis para a sua gestão e que podem repercutir não só na sua gestão, mas como eu brinco com meus clientes, pode repercutir no teu CPF, porque um erro desse pode virar uma ação civil pública, uma improbidade administrativa e depois você está com o teu patrimônio bloqueado por causa disso. Então, penso eu que isso aqui é uma oportunidade ímpar que está dando, o PL de novo saindo à frente das demais legendas partidárias, como fez com as lives durante a campanha eleitoral, preparatórias de campanha, agora preparatórias de governo. Parabenizar aqui o presidente Valdemar Costa Neto, o presidente Tadeu Candelária, o CIMEI, o Gustavo, por essa iniciativa, que é uma iniciativa muito importante, e agradecer aqui o Ivan, meu companheiro de bancada, agradecer o prefeito Kleber, o prefeito Rodrigo, a prefeita professora Elô, o prefeito Eduardo, por esse bate-papo tão interessante que nós tivemos hoje aqui, e também, como o prefeito Rodrigo disse, e nas minhas redes sociais, quem tiver qualquer dúvida, eu estou à disposição para poder ajudá-los durante essa parte aí dessa transição, desses primeiros 100 dias de governo, no que precisarem, pode contar com a gente aqui, né, Ivan? É isso mesmo, Calado. Também obrigado pela palavra. Também quero agradecer ao Partido Liberal, pelo esse ambiente riquíssimo que está nos proporcionando, né? Nós, enquanto especialistas, podendo compartilhar experiências e conhecimentos com os prefeitos, com a prefeita. E nós estamos realmente aqui para ajudar, para passar tantos conhecimentos teóricos quanto práticos. Para a prefeita é o grande líder municipal. E nós queremos ajudar para que esse prefeito e essa prefeita eleita esteja acompanhado também de outros grandes líderes, né? Seja no primeiro escalão, no segundo escalão e nos demais escalões da administração pública. Então, agradeço a oportunidade, agradeço aos prefeitos, agradeço à prefeita e passo a palavra a vocês. É isso aí. Bora aqui com o nosso amigo para as considerações finais, prefeito Kleber, prefeito eleito de Cruzeiro. Agradeço o prefeito Rodrigo, agradeço toda a equipe técnica aí, o doutor Calado, o Ivan, todos os amigos aqui, prefeito Rodrigo, prefeito Edu, a nossa querida representante feminina aqui, a prefeita Elô, representando as mulheres. Então, quero dizer para você, prefeito e prefeita eleita, aproveita esse momento de transição, tudo que foi falado nessa live aqui hoje, que ela foi enriquecedora, pode ter certeza disso. A gente vai aproveitar e muito nos nossos 100 primeiros dias de mandato, porque eu falo isso com propriedade mesmo. Eu, como candidato também, na última eleição, a gente saiu vencedor. Eu sei que a campanha ela é muito cansativa, mas esse período de transição agora ele é muito importante para o sucesso do nosso mandato. Tá? Então, esses 100 primeiros dias é muito importante, esse planejamento nosso agora. Não podemos descansar um minuto sequer, temos que trabalhar nesse período
para a gente ter o sucesso dos 100 dias e o sucesso no nosso mandato aí de 2025, 26, 27, 28, para a gente fazer um bom mandato e atender bem a nossa cidade. Quero agradecer imensamente o nosso presidente Valdemar da Costa Neto, presidente Tadeu, toda a equipe do PL que está aqui também, que organizou essa live. Eu tenho certeza que ela vai contribuir muito com cada prefeito e prefeita eleita do nosso grande partido, que é o PL hoje. Muito obrigado a todos. É isso aí. Prefeita eleita, professora Elô. Eu quero agradecer aqui a todo o Diretório Nacional, Diretório Estadual, em nome do Tadeu Candelária, toda a equipe do PL, CIMEI, Gustavo, a equipe da edição da nossa live, dizer que é um momento estratégico para que nós, que ainda não temos a experiência do Executivo, trazermos esse material metodológico tão descontraído como ficou, né, dessa discussão que nós trouxemos de uma forma informal e que traz muito conhecimento, não só para nós, mas que a gente possa usar isso dentro da metodologia daquilo que nós pretendemos empregar dentro da nossa prefeitura, com os nossos cargos comissionados, com os cargos efetivos também, não é? Para que a gente possa cada vez mais melhorar a qualidade da administração pública e atender ainda melhor a população, que essa é uma pretensão com certeza do Partido Liberal. Tem dúvida, né, Rodrigo? Eduardo Boigues, de Itaquá, campeão de voto. Fala aí, Edu. Não, só agradecer também nossos presidentes, o deputado Valdemar Costa Neto, Tadeu Candelária, agradecer toda a nossa equipe, o Calado também, o Ivan que estão ali, Calado já é parceiro de 4 anos conosco lá em Itaquaquecetuba, os prefeitos eleitos e reeleitos, não só o Kleber, também a professora Elu agora também junto com o Rodrigo, que está saindo, mas fez sua sucessão, 80% aí de votos válidos, o Pedro Isch, fruto do trabalho também do Rodrigo e do Pedrinho todos esses anos. E dizer para vocês que a gente está à disposição, as nossas redes sociais estão lá, podem entrar em contato também, a gente responde todo mundo na medida possível, @delegado Boigues, nós estamos lá em Itaquaquecetuba à disposição de todos vocês. Obrigado. É isso aí, queria agradecer a Deus, queria agradecer ao nosso presidente Valdemar, ao presidente Tadeu Candelária, ao CIMEI, agradecer aqui ao Marcelo, ao Gustavo, toda a equipe, e agradecer essa parceria, esse dia bacana aqui com o prefeito Kleber, com a prefeita Elô, com o prefeito Eduardo, e agradecer a você. Primeiro, mais uma vez, queria dar os parabéns a você que foi eleito, reeleita. É um projeto da vida, pode ser, tenho certeza que é, como foi na minha vida, o maior projeto da sua vida, projeto público, projeto que você vai poder fazer a diferença na vida das pessoas. E não esquece, como a gente disse aqui, mais um toque importante, super importante, network. Visita a Polícia Militar, visita a Polícia Civil, visita o Poder Judiciário, o Ministério Público, converse com os vereadores, faça essa união bacana em prol, independente de partido, independente de qualquer outra diferença, em prol da sua população. Gratidão a todos. Quem quiser me seguir também é Rodrigo Achiuchi nas redes sociais. Que Deus abençoe a você, abençoe a sua família e nós estamos juntos. O Partido Liberal faz a diferença por conta disso. Não é simplesmente um partido. É uma grande família, todo mundo junto e a união de todos, de prefeitos eleitos, reeleitos, de todos que fazem parte, fizeram do Partido Liberal o maior partido do Brasil. Que Deus abençoe a todos. Viva o Partido Liberal, grande abraço, sucesso e vitória na sua caminhada. Valeu. Valeu. E chegamos ao fim de mais uma live especial nesta noite. Nosso muito obrigado ao Diretório Nacional, Diretório Estadual, aos nossos convidados especiais, aos nossos prefeitos e prefeita que estiveram aqui hoje para prestigiar a todos vocês que nos assistem nessa noite. Nosso muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser.